E tem aqueles outros que nós precisamos, como, por exemplo, o porco, o boi, etc., A abelha. cachorro. A abelha está em extinção. Ah, para. Se acabar a abelha, a gente se fodeu, Sim. mano. Sério? A abelha gente- causa o fim da humanidade A mesmo? abelha? Aí é o primeiro. Se acabar a abelha, acabou a gente. Acabou a humanidade. Por quê? As Porque plantas, ela... mano. é, Ela que poliniza. a Poliniza? parada, ué. não é Quando a gente possível, fala de cara. abelha, a gente está falando de várias espécies de abelhas. Aham. A abelha que você está falando é aquela, né, a europeia africanizada. Mas a gente está falando aqui de um total de abelhas gerais. Então a gente tem muita abelha silvestre. E essas estão sim entrando em extinção. As abelhas quem fazem a polinização das plantas frutíferas, Uhum. que corresponde aí a mais de 90% das plantas do planeta. Se você não tem abelhas, quer dizer, não é só a abelha que faz polinização, tá? Existe polinização pelo vento, pela Sim. água, por outros insetos, por mamíferos também fazem, morcego, alguns gambás fazem. Tem polinização por vários animais, mas as abelhas são as Principais. principais. Se você tem a extinção das abelhas, você vai ter a extinção da maioria das plantas e, consequentemente, da maioria dos animais que dependem das plantas para sobreviver. E isso é um problema muito sério. É real. Criar abelha, todo mundo criando abelha em casa. Sim, eu acho importante os criadores de abelha, inclusive porque eles também criam abelhas silvestres, não só essa a europeia africanizada, e isso ajuda na polinização. Só que o problema todo está sendo desse... hoje a gente não fala mais aquecimento global. Apesar de que na prática ele é um aquecimento global. Antes da gente tomar hate por um lado e por outro, saiba que existem processos de glaciação e existem processos de aquecimento. Naturais. Cíclico. E que a Terra sempre foi assim. Porém, nós estamos passando por um processo acelerado. E é consenso acadêmico que o ser humano está fazendo esse processo ir mais acelerado do que o normal. Dessa maneira, os animais não conseguem se adaptar em tempo hábil. Esse é o problema de uma grande extinção em massa. E eu não vejo outra saída. Eu não vejo solução, vou ser sincero com você, só vai ter animal e planta se não troca. Animal que gosta das coisas mais quentes, por exemplo, insetos gostam de coisas mais quentes, do mundo mais aquecido. Uhum. Então você vai ter plantas, você ainda vai ter floresta, você ainda vai ter, mas vai ser reduzido a biodiversidade. Muito. Vai ter muita redução de biodiversidade, isso é fato. Vai ser uma enxurrada de animais e plantas e micro-organismos que serão extintos para todo sempre por conta da ação dos seres humanos. A estimativa era de que o mundo aquecesse tipo 0,5 grau por ano, né? Esse ano a gente aqueceu 2 graus em média até global, 100 anos, né? 5 graus até 100 anos. Ah, então era bem menos. Mas isso é uma... Mas pensa, aí fica pior ainda se a gente pensar que é em 100 anos, né? 5 graus em 100 anos, porque se esse ano a gente cresceu 2 graus em média, já fodeu, né? A gente passou 50 anos em um. Cara, é uma realidade. A gente pode chegar a um ponto de não retorno muito drástico. Porque, veja, se tu aumenta 5 graus de temperatura, o nível do mar, ele vai subir de uma forma muito drástica. E não é só isso, tá? Então aqui vamos para a ficção científica para brincar um pouco com isso. Maria. Vamos lá. A Amazônia, ela está diminuindo de tamanho. Uhum. E ela está chegando a um ponto que a gente chama de no return. Que a Amazônia, onde se desmata, vira sertão, não vira floresta. Não vira floresta. Aquilo lá demorou muitos milhares de anos para ser como é. Ok. Então, vamos fazer aqui uma previsão catastrófica, apocalíptica, que eu adoro filme de apocalipse. Eu adoro essas coisas de zumbi, de apocalipse, né? Como é que você poderia ter um problema muito sério e talvez até com a extinção do ser humano? Bom, se a gente fizer aqui uma projeção de uma Amazônia reduzindo de tamanho, que ela aumenta em termos de copa, né? Mas ela reduz de tamanho. E se você coloca aquela floresta numa posição de não conseguir se defender, de repente numa queimada grande, ela queimar por inteiro. E aí que está o problema. Veja, se você tem... Isso aqui é um supunhetamento, tá, pessoal? Só uma brincadeira, mas
uma brincadeira bem real. Se você tem ao longo do tempo, de 100 anos, um aquecimento de 5 graus, e você tem uma redução drástica de uma floresta amazônica, vamos supor que, de repente, um meteoro cai ali, alguma coisa que cause uma grande queimada, e ela não tenha como se defender e se cause uma grande queimada, ao ponto de detonar mesmo a Amazônia legal, você pode emitir uma quantidade de CO2 muito grande para a atmosfera. E tu já imaginou que pode subir a temperatura mais 1 grau, 2, 3. Então de 5 vai para 6, 7, 8. E se chegar a 10, você pode... Chegou a 10 é a extinção do Permiano, velho. A extinção que matou 99% dos organismos. Uhum. Ah, Henrique, poxa, mas aí é muito exagero. Tá bom. Vamos por parte então. Vamos brincar mais um pouco. Existe um gelo, existe uma camada de gelo que a gente chama de permafrost, que é permanentemente congelado. Da onde você extrai lá os mamutes, etc., tá ali no Canadá, Noruega, permanentemente congelado. No oceano, existe uma coisa chamada clatratos de metano, que estão congelados. O metano ele é muito mais poluente em termos de aquecimento global do que o CO2. Se o clatrato de metano vai para a atmosfera, tu aumenta mais 5 graus aí, não tem nem dúvida. De cara. Você libera esse metano congelado. Aí você vai falar, pô, Henrique, peraí, isso é muito exagero. Para chegar lá no fundo do oceano, cara, tem que aquecer o mar muito para isso se desprender. Ok, beleza. Vamos continuar a brincadeira então. E se o permafrost, o clatrato de metano é mais em cima do que no fundo do oceano. E o permafrost está sendo descongelado. Se você libera clatrato de metano ali, você também joga metano para a atmosfera. E aí tu pode aumentar drasticamente a temperatura do planeta. É a extinção do Permiano. Permiano Triássico. Você matou nessa extinção, que foi graças a um vulcanismo intenso no planeta Terra, você matou 99,9% das espécies do planeta. Olha a merda aí. Então, o planeta vai continuar existindo? Vai. Vai continuará existindo animais e plantas de forma muito reduzida, quase nada, mas vai continuar existindo muito bem, ser humano que não vai. Então, essas coisas são reais. Elas podem acontecer. É um conjunto, é um somatório de coisas. Veja, eu acabei de falar aqui sobre clatrato de metano, eu acabei de falar sobre extinção de abelha, acabei de falar de mudanças climáticas, né? Porque eu sei que vai ter um ou outro que vai falar, peraí, mas aqui tá frio pra caraca. Por isso que o nome é mudança climática. Mudança climática é você tá tendo, sim, uma elevação da temperatura do planeta, mas determinados pontos vão ter mais frio do que o esperado, por mais tempo do que o esperado, outras mais seca, por mais tempo do que o esperado, outras mais chuva do que o esperado. Então, ó, de cara, uma coisa que eu posso te falar, prepara a tua casa todos os verões. Esse verão não foi tão chuvoso, né? Mas tivemos várias enchentes. Mas você prepara o telhado da tua casa, se possível, vai separando um dinheirinho, porque as catástrofes, elas aumentarão por tempos mais prolongados. Isso é fato, já está acontecendo e é visível. Nós aqui, eu tenho 47 anos. Eu já vi muita catástrofe na minha vida. Uhum. Mas isso tem aumentado com a frequência. É inegável. Quem mora em São Paulo sabe. É inegável. Tem aumentado isso aí. Esse papo me dá muito medo, velho. Então vocês se preparem para isso. Cara, eu até vejo catástrofes novas aqui. Eu falo Brasil, tá? Tipo assim, neve aqui eu nunca tinha visto e a gente já lugares começa que a não ver. tinha enchente começou a ter, né? Cara, ciclone, não sei, assim, não tinha, se tinha eu não ficava sabendo, mas agora você fica sabendo disso todo mês em algum lugar. Será que a gente vai ter que ir tudo pro Polo Norte? Eu já ouvi falar isso aí, que lá no Polo Norte é um continente congelado. Mas aí lá é derrete. do mesmo jeito, não, E lá tá do mesmo mas jeito. talvez né? com essa mudança climática, lá vai ser o lugar que vai... Lá tá do mesmo jeito. vai né? rezar pra nós. Mas lá onde tu cava é água, velho. Tu cava lá, o Ártico, você cava é água. Você cava é água embaixo. Não tem terra lá, Não, não? não tem, pô. Não? Tem não é a parte, não é essa parte toda do que você vê lá que é terra, não. Você cava é água.
Henrique falou que lá é uma floresta. Já falaram que lá é uma Não, floresta só que- congelada. Continente só que congelado. a parada que a gente lá vai é morar que é lá. só, tipo assim, é congelado, só que é só 6x6 lá. O resto é gelo. Mas tem gelo, velho.